Boa noite. Paz esteja reinante ao teu coração. Vamos nos assentar. Bom, eu me achego aqui em alguns conflitos terríveis. Na sexta-feira estávamos no jantar, chegou a pastora Lenir, pastor Marcelo. Daí ele falou: lembro do Senhor. Lembro quando o Senhor esteve na nossa igreja e lembro da palavra que o Senhor trouxe. Ai. Me assustou. Quer dizer, eu disse para ele: eu lembro que eu estive na igreja, mas graças ao Senhor por Ele fazer isto às nossas vidas. Ali está o Ivo. Ivo, que ano que você nasceu, Ivo? 83. Então eu conheci o Ivo com 4 anos. Com os filhos aí trabalhando na igreja. Então parece que faz um pouquinho de tempo, Na questão de honra, aqui nós tivemos uma experiência. Eu casei em 91 e o meu pastor morreu alguns anos depois. E quando eu completava 25 anos de casado, fomos fazer as bodas de prata. Aí eu e minha esposa, hoje a apóstola Ruth, ela falou assim: quem é que pode, quem é que tem moral, quem tem caráter, quem pode fazer esta bênção para nós, nos apresentar novamente ao Senhor numa renovação de votos. E tanto eu, assim como a minha esposa, nós escolhemos o pastor Odair pela questão de honra, e a gente conversava muito. Nós não éramos de estar sempre juntos, Eu devo ter falado aqui 1 ou 2 vezes, ele foi talvez 2 ou 3 vezes na minha igreja, mas nós éramos daquele momento de estar na mesa, Então a gente vinha na casa dele, assim como ele ia na nossa, e trocava-se essas experiências. Então assim, eu conhecia o caráter, eu conhecia um pouco do caráter dele e o comportamento de idoneidade daquilo que ele procurava fazer como pastor da igreja. E acho que era uma recíproca, E não sei se a Rose lembra quando você olha Dona Ruth assim na parede do quarto nas lives, ok? O quadro que está lá é obra da Dona Leni, ok? Então não sei se você era uma pintora internacional, mas o teu quadro está na Inglaterra. Ok, então aumentou o leque, amém? Então assim, são coisas gostosas que vêm sobre as nossas vidas. E uma das minhas preocupações quando adentrei aqui, o pastor já tirou ela de mim, dos meus ombros, que é uma mensagem. E ele aqui em poucas palavras, se você pôde absorver aquilo que ele falou, já saiu este peso da minha vida em relação àquilo que eu poderia fazer ou falar. Aí, Senhor, o que eu falo? O que eu... Tem tantas coisas, vou falar aquilo que o Senhor me mandou. O que eu vou trazer nesta noite para ser conciso, trabalhar ao coração dos ouvintes e que a gente possa desenvolver algo que realmente mexa com o reino dos céus. Então, assim, ainda estou numa inquietação muito grande. E espero em nome de Jesus nós resolvermos isso rapidamente. Então, um dos meus propósitos vindo para o Brasil aqui é falar sobre questão de ofertas bíblicas. O Senhor me comissionou, escrevi 3 livros em sequência para falar sobre ofertas bíblicas. Certo. Mas como é que a igreja brasileira está enfrentando esta questão aqui? Quando alguém vem aqui na frente e ele fala assim, algumas palavras: prosperidade. Quando ele vem aqui à frente e fala dinheiro. Quando ele vem aqui à frente ele fala teologia de prosperidade. Quais os gatilhos que vieram à sua vida? Quando se fala isso, aqui, invisivelmente a barreira veio e fez assim, puff. Vamos ver o que ele vai fazer e qual vai ser o apelo depois que ele falar isso.
depois que ele vendeu o seu produto. Não está assim? E aí, como que nós vamos trabalhar nisso? Se eu fosse pegar ponto por ponto, eu teria umas 60 questões para apresentar a vocês da forma como se deve ofertar. No mínimo. Oferta tem nome, são 33 ofertas bíblicas que eu discorro. E aí, como que nós faríamos isso? Então, aqui os poucos minutos que me foram dados, não tem como eu trazer aquilo que deve ser uma fundamentação para você poder entender e sair destas neuras que foram criadas para quê? Para que você tenha a liberdade de prosperar conforme a palavra do Senhor coloca. Amém? O que me assustou quando eu fazia esses estudos é o quanto nós, igreja brasileira, somos pobres. Na realidade, nós não somos pobres, nós somos miseráveis. Como assim? No passado, quando a gente pega Êxodo, Levíticos e Números, onde está embasado as leis das ofertas, dizia que uma oferta que era corriqueira, que era rotineira, feita em 2 vezes ao dia, no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde, era geralmente uma ovelha. E em casos do príncipe ou do sacerdote, como por exemplo, na oferta de ignorância, ele tinha que levar um novilho para ser sacrificado diante do Senhor. Vamos lá, rapidinho aqui, tem alguém que tem sítio e tem uma ovelha aí? Não, ninguém? Quanto que sai uma ovelha hoje aqui? Aqui na... Dona Rose me ajudou aqui dizendo que é R$600. Tá bom. Quantas vezes em toda a sua vida você fez uma oferta de ovelha? Quanto tempo ou quantas vezes os membros da igreja têm feito uma oferta de ovelha aqui? Vamos engrossar o caldo. Um novilho hoje, 3, 4 anos. Quanto que ele custa? 5 mil, 7 mil reais? Quanto que alguém aqui na igreja trouxe uma oferta de novilho para apresentar ao Senhor? Uma oferta em sacrifício. Pastor, eu trago aqui meu dízimo, as minhas ofertas. De quanto é o teu dízimo? 50, 100, 150, 200, 1000, 1500? Qual é o valor? Todas estas referências que eu disse aqui está ligado com a oferta do pobre, que o pobre levava diante do Senhor 2 pombas ou 2 rolas. Então, veio a teologia da prosperidade para o Brasil, igrejas enriqueceram, e aqueles que deveriam receber a bênção do Senhor em totalidade, fecharam o coração, e não se permite que a igreja prospere no projeto do Senhor. Por quê? Porque as barreiras mentais foram colocadas de tal forma que não se rompe, e a igreja toda perece. Vamos olhar aqui para o prédio. Prédio tem dívida? Não, o prédio já está construído há muito tempo. Foi feito algumas reformas? Sim. Quanto que se deve das reformas e do prédio aqui? Nada. Ok? Ok, mas tem aqui uma despesa disso, ajuda um pastor, alguma coisa, uma obra missionária, mas quanto que isto envolve? Então a situação em que nós estamos vivendo não se permite viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós não somos aguçados a fazer as ofertas que ativam a bênção do Senhor no local e na vida das pessoas. São raras as situações em que as pessoas estão dizendo: eu estou vivendo uma vida de milagre. Por quê? Não é porque ela encontrou o jeito certo e correto de ofertar diante do Senhor, mas as circunstâncias o levaram a fazer alguma coisa para mudar o seu estado de vida. Simples assim. Então, se o irmãozinho está lá na igreja tal, aí o pastor começa a pedir muita oferta, ele fala: não, vou sair daqui. Vou para aquela igreja que é mais tranquila, que não se pede nada. E nós sabemos que existe igrejas aqui em Cascavel, que ele diz, do primeiro dia do mês até o último dia do mês, ele tem que pagar alguma coisa.
É encontro de homens, de mulher, é encontro com Deus, é encontro de criança, é isso, é missões, não sei mais o quê. Todos os dias, a primeira coisa que a igreja faz é mexer no bolso dele. Mas qual é o resultado prático de devolver alguma coisa em relação àquilo que ele está ofertando? Nenhum. Por quê? Porque as pessoas são induzidas a fazer até mesmo aquilo que elas não querem. Como, por exemplo, qual é o texto básico que se fala em termos de dízimo? Alguém me ajuda? Vou ajudá-los. Malaquias 3:10. Trazei os dízimos na casa do tesouro e fazei prova de mim, que derramaria as bênçãos dos altos. Ok? Tem a verdade ali? Tem. Mas, nos versículos anteriores dizem, né, vocês estão me roubando. E aí, a liderança, o sacerdócio pega esta palavra e diz, olha, vocês têm que ser dizimista, você tem que ser ofertante, porque senão você é qualificado como um ladrão. É verdadeiro o que a palavra diz? É, mas é endereçado à pessoa errada. Por quê? Porque nesse texto, a unção de Malaquias estava trazendo uma atitude de correção sobre o sacerdócio que estava induzindo o povo a errar. Então é meia culpa. A culpa daquele que não traz os seus dízimos e ofertas, mas o sacerdócio estava errando muito mais do que aqueles que levavam. Por quê? Porque aquele que recebia a sua colheita e levava para o templo naquela época, ele fazia a coisa certa, mas o sacerdote deveria levar para Jerusalém, porque ali deveria ser o depósito. E isto não se fazia. Então hoje eu recebo a unção de Malaquias para quê? Para trazer esta correção. E em nome de Jesus. Então se faz necessário que tudo isto caia por terra naquilo que o Senhor determina as nossas vidas. Amém? Então eu vou falar sobre muitos pontos. Mas não tenho tempo agora. Então ali estão os livros. A oferta de ativação, a oferta tem nome, e o DNA de ofertas, que está colocado aqui, que todos eles têm um aspecto de revelação, em nome de Jesus, amém? Agora eu quero partir para uma situação mais prática, para arrancar do meu coração os incômodos que aqui estão. Tem alguém aqui que está lendo a Bíblia inteira esse ano? Ok? 5 pessoas levantaram a mão. Amém. Tem alguém aqui que leu pelo menos um livro inteiro, independente de qual matéria, esse ano? Amém. Obrigado. Aqui entra uma barreira. Aqui entra uma barreira. Por quê? Porque se nós somos crentes, e nós sabemos que isto é a palavra do Senhor, e eu não tenho contato com ela, eu não me aplico à leitura, eu não me aplico a buscar os ensinamentos que ela pode produzir, que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente eu sou? Então assim, para mim é uma tarefa difícil, né? Eu apresentar os livros para vocês, dizendo, aqui tem uma chave de prosperidade. Se eu falar, eu vou ser grosseiro, né? Se não tem o hábito da leitura, algumas pessoas até poderão pegar o livro, mas dificilmente vão ler. E se não ler, vai destravar como? Eu me chicoteio, amados. Vocês não sabem o quanto eu me chicoteio, porque muitas vezes eu fui levado a algumas igrejas e eu era chamado do pastor de uma mensagem só. Você sabe quem que é o pastor de uma mensagem só? Pastor de uma mensagem só é aquele pastor que é convidado por um outro pastor que está passando por sérias dificuldades na igreja. E aí ele diz assim, eu não consigo, eu não posso,
Eu tenho medo de perder a igreja, mas preciso que a igreja ouça uma mensagem. Então você pode ir lá e falar? Aí o pastor vem e fala. Quando que ele volta a pregar de novo? Nunca mais. Porque ele criou uma indisposição sobre aquilo que ele falou, os termos que ele usou e criou a barreira. Né? E aí o pastor, para não se indispor com a igreja, fala assim, ó, não podemos mais convidar esse. Só que muitas vezes nós convidamos pastores em pecado, nós convidamos pastores que pregam heresias, pastores que estão se apostatando da fé, e aí eles chegam aqui e jogam uma mensagem num estilo emocional, né? Motivacional, e as pessoas, não, é isso que eu tenho que fazer. Mas junto com isso recebe uma unção comprometida, uma unção maculada. E ao invés de a igreja crescer, ela vai ruir ou vai esmorecer. Por quê? Porque um sincretismo, um sofisma foi colocado em 3 ou 4 verdades, um sofisma é suficiente para derrubar a igreja. Então muitas igrejas estão se esfacelando. Por quê? Porque os líderes estão em pecado, assim como também os sofismas apresentados levaram a igreja a um distanciamento da verdade do Senhor, e assim se aplicaram atitudes daquilo que o pregador ou preletor determinou fazer, quando na realidade não tinha absolutamente nada de Deus. Vamos lá, avançando, para chegar aonde eu quero. Quando nós colocamos assim, eu estou chegando a quase 40 anos de pastorado. Quase 40 anos. Está ali na curvinha. Não sei se o Senhor me permite isso, mas estou ali. Então eu corri atrás de uma carreira ministerial, né? Evangelista, pastor. Aí hoje, há quase 4 anos, eu fui consagrado apóstolo. Então eu corri em relação a isso. Mas uma das coisas que me apega muito forte é o quanto nós somos enganados para chegar na igreja. O quanto nós fomos enganados, engodados para chegar na igreja. Eu te pergunto, de que forma você foi convidado para estar na igreja? Você se lembra? Você estava num dilema espiritual, estava numa dificuldade financeira, você estava com uma doença ou alguém doente na família, e aí você ouviu o discurso, vamos lá na igreja e você vai ser abençoado. É verdadeiro? É. Tem algum erro aí? Não. Mas o convite foi verdadeiro? Não. Por quê? Porque nós fazemos um engodo, nós lançamos uma rede. E nesse engodo, nesta rede, nós usamos dos artifícios que mais fácil nós levaremos as pessoas a serem convencidas a estar dentro da igreja. E a igreja brasileira, amados, vocês, depois de 7 anos morando fora, vocês não fazem a ideia de como é fácil você evangelizar no Brasil. Vocês não têm ideia. Porque você chegou numa roda de amigos, vamos lá para a minha igreja, vamos lá para a minha célula, vamos lá para o meu grupo familiar, vamos lá, depois a gente vai fazer alguma coisa, daí a gente tem um comes e bebes ali e tal. Aí geralmente a mulher vem, a mulher se inteira com a igreja, está na igreja, e aí o marido deslocado em casa, ela fala, lá tem um grupo de homens, tal, eles tomam um chimarrão, eles fazem um churrasquinho, eles jogam um futebol, e aí o cara vem para a igreja também. Ele se converte? Não, ele se introduz na igreja. Por quê? Porque é fácil, porque o ambiente criado ali desenrola ou desenvolve uma situação social. E então nós temos muitas pessoas dentro da igreja que elas não estão convertidas no Senhor. Porque elas foram chamadas e elas se inteiraram e chegaram diante da igreja e ficou. É um ambiente gostoso, um ambiente sociável, pessoas amigáveis, carinhosas, sempre solícitas. Então assim, é melhor eu estar aqui na igreja do que de repente estar assistindo uma TV em casa sozinho. Estão vendo como que é a situação?
Tem os resultados de salvação? Tem sim. Mas quais são as verdades aplicadas ao Senhor? Atos capítulo 1, versículo 8. Não sei se a mídia pode jogar para mim o versículo ali. Atos 1:8. O que fala Atos 1:8? Me ajudem? Bíblia está fácil aí? Já está ali? Que versículo, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Na língua portuguesa, o que nós entendemos como testemunha? Alguém que está apto para relatar um fato ocorrido porque ele viu, presenciou. Correto? Vamos para a origem da palavra. A palavra vem do grego martus, traduzido para o português como mártir. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: vocês serão cheios do poder para vocês serem mártires aonde? Se você tivesse ouvido este convite assim: olha, nós temos a igreja, nós servimos a Jesus Cristo e você está sendo convidado para você morrer pela causa de Jesus. Hã? Pega leve, né, Leni? Pega leve. Mas é o que a palavra do Senhor está dizendo. Estão vendo como que existe a atitude do engodo, do erro? É fiel que nós vamos ser testemunhas? Sim, é verdadeiro. Mas qual é o sentido? Daí eu pergunto para vocês: vocês conhecem a história desses que estavam ouvindo esta palavra de Jesus? Como é que eles morreram? Todos eles cumpriram com o mandamento de Jesus Cristo, aí chegaram aos seus 80, 85, 90 anos, deitaram em um berço esplêndido e o espírito saiu do corpo. Não, né? Todos os jeitos, amados. E necessário foi que assim eles passassem para estas coisas, para que agora, nós aqui sentados confortavelmente, ouçamos uma palavra daquilo que eles pagaram o preço lá no passado. Estão vendo como a igreja brasileira vive um momento romanticista terrível, avassalador? Porque se for aplicar a palavra, se for aplicar a verdade, a igreja esvazia, a igreja morre. Primeiro, me prometeu cura, não recebi. Segundo, me prometeu carro novo, ainda não veio. Aí vem, né? Quer dizer, meu casamento estava ali arrebentado e não resolveu. Então o que me serve estar na igreja? O que me serve este evangelho? O que me serve aquilo que foi dito que eu vou receber aqui, se eu não tenho recebido nada disto que está sendo prometido? Então a teologia que está sendo aplicada, ela está nos engessando e levando para um caminho que não é a verdade. Não é aquilo que o Senhor coloca. Pois bem, então nós aceitamos Jesus Cristo, chegamos aqui e apresentamos uma atitude de liturgia. Vamos cantar aqui, ok, vamos lá, uma palavrinha aqui, vamos abençoar a oferta. Tchau, amados, uma boa e bela semana. E passamos isso, meses, anos e anos, e não saímos do nível raso. Como Paulo fala para Corinto, vocês estão se alimentando de leite. Por quê? Porque vocês não aguentarão um alimento mais sólido, um alimento substancioso. Por quê? Porque a minha posição aí na cadeira está
tão confortável que eu não quero nem sequer pensar em pagar o preço de que o Senhor Jesus Cristo está cobrando de mim. Eu tenho uma retórica que eu sempre falo. Eu tinha 10 anos e eu tive um sonho. Minha mãe havia chegado na igreja primeiro, haviam se convertido e tal, e eu nesses 10 anos eu tive um sonho com Jesus Cristo. E esse sonho eu via que ele subia e eu ficava. Primeira coisa que eu fiz, falei com a mãe, com aqueles que eram responsáveis, fui para o meu pastor falou, você já tem idade para se batizar? Então vamos se batizar. Me batizei. E ali foi estas situações. E aí eu entrei numa igreja, fui para estudos bíblicos e tal, né? E dentro do meu conceito, da minha autoavaliação, eu sempre fui um bom pastor. Sempre prezei pela ética. Questões financeiras, não deva para seu ninguém. Passe fome em casa, mas não deva para ninguém. Sofra com a sua família, coloque a sua família em dificuldade, mas não coloque a igreja em dificuldade. Sempre tive estas questões. E aí de repente eu recebo uma palavra assim, Europa te espera. Tá bom, vamos lá. Mas embasado em todas as palavras já proferidas lá atrás, para minha esposa que dizia, você vai viajar muito, você vai estar no Japão, porque eu vejo pessoas com roupas orientais e lá você vai estar. Chegou uma palavra para minha filha assim, os teus pais vão te pegar de aeroporto em aeroporto, porque você vai viver nos ares, viajando para lá e para cá. E aí de repente vem esta palavra, amados, para quem conhece a minha história, quem que era o Celito aqui? Morava no Esmeralda lá, assim, para ir para o centro, pegar a bicicletinha e ia pedalando. Um dia um pastor amigo chegou, passou por mim, a gente foi na reunião da Ciamid lá, e aí ele falou assim, pastor, que sei que é difícil tal, mas olha, eu vejo que o Senhor está te dando um carro, o Senhor vai te honrar. Falei, amém, pastor. Mas ele não levantou um dedo para dar qualquer coisa. Ele recebeu a mensagem do Senhor, mas ele não quis se envolver sobre a atitude daquilo que eu estava passando. Falou, você só vai te honrar. E eu de bicicletinha um dia estava numa esquina aí que vocês conhecem, e aí passou um outro pastor amigo meu. Sempre teve um grande carinho comigo e até com o pastor daí também. Aí ele passou com um carrão zerado, e fez assim e tal, Aí eu falei assim, puxa, bem que ele poderia ter comprado um carro de um valor menor, e ter ajudado algum outro pastor. Foi o meu pensamento naquele momento. O cara é um grande empresário na cidade, então ele tinha todo o direito de ter o que ele tinha, certo? As propriedades, os negócios, tudo, ele, na sua capacidade, na sua habilidade, ele tem o direito de ter o que ele tem. Mas o Espírito falou assim, está vendo ele? Tudo o que ele fez é pela capacidade e habilidade dele. Mas agora, quando você associa a capacidade e habilidade da pessoa com a bênção do Senhor, o resultado é outro. Aí esses dias eu estava olhando a minha linha do tempo do Google, eu fiquei assustado com quantos 1.000 quilômetros eu já havia viajado. Só esse ano já está chegando próximo de 30.000 quilômetros de voo. Aquele pastorzinho que andava de bicicleta ali na Tancredo Neves. Então hoje, aquilo que o Senhor tem me colocado como autoridade para falar sobre as ofertas, elas são fiéis e verdadeiras. Porque hoje eu estou aqui, minha esposa está em casa, meus filhos estão num outro país. Isso é algo natural. Para onde você vai? Estou indo para tal lugar. Ok, Quando você chega em casa? Tal dia. Então isso para nós se tornou natural. Porque o Senhor nos elevou o nível. Então aquilo que era fácil fazer de bicicleta, hoje é fácil fazer de avião. Da mesma forma como o Senhor me sustentava andando de bicicleta, hoje o Senhor me sustenta andando de avião. Vocês aqui do Brasil, para fazer uma viagem internacional, vocês sabem quanto custa. E eu só vivo de viagem internacional.
Ah, porque eu, estou com o nariz empinado? Não, amados. Se não é a graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor fala, você tem que ir em tal lugar. Ok. Direção e provisão. Senão eu não vou. Como é que está a conta aqui? Aí de repente vem, ok, vamos lá. Quanto você vai gastar? Não sei. 2.000, 2.500, 3.000 libras. Aí vocês fazem a conversão. Mas para que eu vou fazer lá? Simplesmente um ato de obediência ao Senhor. Para quem eu trabalho? Para o Senhor. Quem é que traz o resultado financeiro para mim? O Senhor. E aí o Senhor me dá estas chaves para quê? Para que a igreja brasileira venha entender daquilo que Ele tem me ensinado e eu devo passar isto como entendimento e ensinamento. Então tem pontos específicos que eu gostaria que pelo menos alguém da igreja pegasse pelo menos um livro e estudasse sobre princípio de ofertas, ofertas de primícias, oferta de ativação, para que a igreja aplique o que é verdadeiro nesta situação, para que se mude este status em o nome de Jesus. Amém? Então, quando eu olho para esta palavra aqui, dizendo que eu vou ser testemunha, num tempo da minha vida, eu entrei num dilema violento. Porque aonde surgiu o movimento G12 ali na Colômbia, os pastores estavam sendo decapitados, eles eram assassinados. E eu ouvia cada história. Fulano de tal, morreu lá. Estava lá na floresta, mataram ele. A polícia matou, a guerrilha matou, Tudo isso. Eu via uma notícia atrás da outra de que esses pastores estão morrendo. E eu falava, Senhor, sei que eu tenho um chamado, mas se eu for para um país que eu tenha que pagar um preço desse, Senhor, eu não tenho forças, eu não sou preparado, eu não sei se eu teria coragem de enfrentar isto. Como que é? E aí, o Senhor preparou, não me disse nada do que ia fazer e nós fomos para todos esses lugares. Então, não que eu esteja passando dificuldades dessa natureza de perseguição, não, de forma alguma. Só que eu fui para a Itália viver e conviver com crentes que eram ex-mafiosos. Um deles mesmo, ele tem uma frutaria lá em Juliano, ele tem um rombo na cabeça porque ele levou um tiro de 12. Qual que era a profissão dele? Assaltar os postales. Postal é o correio lá da Itália, e bancos. Era esse o serviço dele. Coisa suave, leve, mas com um testemunho de conversão que vocês não fazem ideia. Aí um dia eu estava lá, fui fazer uns negócios na Comune, aí alguém falando assim, o senhor sabe como é que funciona a regra aqui? Eu falei, não. Eu vi a máfia russa que morava, que se reunia a uma quadra de casa. Eu sabia das histórias da máfia napolitana. Quando no meio de Nápoles eu via a máfia nigeriana. Daí o irmãozinho chegou e falou assim, como funciona assim, pastor? Na época, pastor, ele falou, funciona assim. Você vem, alguém fica de olho em você. Então você passeia, você anda, e eles vão ver com quem você está andando e o que você está precisando. Se a máfia disser, ok, tudo bem. Alguém até se levanta para te ajudar. Mas agora se a máfia disser, não, nada, assim, pode vazar. Pode sair da cidade que ali as portas estão fechadas. Então muitas coisas nós só ficamos sabendo depois que nós saímos. Os perigos que a gente enfrentava pelo amor da obra do Senhor. E então assim, tem muito, mas muito
chamado do Senhor, que eu vou para determinados lugares, eu estou lá, eu faço a obra, eu faço aquilo que o Senhor determinou. Quando eu volto para casa, aí me é revelado aonde eu estava, com quem eu estava lutando e o que eu estava fazendo. Ai, ai, ai. Se eu soubesse de forma antecipada, eu não colocava a minha cabeça na guilhotina de forma alguma. Mas é a atitude daquilo que o Senhor faz. Amém? Então, dentro daquilo que o Senhor nos revela aqui, se faz necessário que nós nos apliquemos ao verdadeiro conceito bíblico da palavra para que nós saiamos deste estado ao qual nós estamos vivendo e venhamos passar de nível. Por quê, amados? Eu jejuava aqui? Jejuava. Eu orava aqui? Orava. Eu consagrava aqui? Consagrava. Eu estava na presença do Senhor? Sim. Mas quando o Senhor me tira deste meio, da igreja ao qual nós estamos vivendo aqui, e me leva para um lugar diferente, eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas com um olhar diferente, com uma visão ampliada, e aí o engessamento que existia, tanto em mim como em minha casa, eles começam a ser arrancados. Porque tudo isto que vem para nós é a atitude do pensamento greco-romano. Liturgia de culto, o que nós estamos fazendo aqui. Vocês dizem, nós não temos nada com a Igreja Católica. Não, vocês têm tudo. Por quê? Porque esta liturgia é cópia da Igreja Católica. Nós não fazemos nada porque nós não somos idólatras. Não, nós fazemos muitas coisas sem ter o conhecimento. E praticamos a idolatria assim de uma forma tranquila, achando que estamos adorando o Senhor. Quando o Senhor fala assim, você não pode servir a dois senhores. Ou você adora o Senhor, ou você adora Mamon. Então há uma dualidade em termos de apresentar sacrifícios e adoração. Porque toda a divindade, ela pede e exige que se faça uma oferenda. E para o Senhor, então, está aqui de forma nominal, os mandamentos do Senhor. Então o Senhor fala, você vai fazer isso porque eu estou pedindo. Então na tua adoração, na tua reverência, nas tuas ofertas, tudo é uma atitude que você se aproxima do Senhor. E no passado o rito, obediência ao rito levava à adoração. E hoje o Senhor diz, não é mais o rito, mas é em espírito e em verdade, que assim nós vamos nos aproximar do Senhor. E então, qual é a verdade que nós estamos andando? O que o Senhor tem colocado as nossas vidas para que nós mudemos esta atitude de conceito? E aí entra muitas barreiras mentais. Por quê, amados? Porque quando vocês entraram aqui e eu fui apresentado, vocês criaram já um certo gatilho através do estereotipo que vocês me viram aqui. E dentro disso, algumas coisas já criou a barreira, a forma como eu me introduzi aqui já fez isso. Talvez no decorrer da mensagem alguma coisa já mudou, mas em tudo isto é uma ação de que o Senhor tem colocado para com as nossas vidas, para que haja mudança em o nome do Senhor. Então nós vamos orar ao Senhor, vamos jejuar ao Senhor, vamos consagrar ao Senhor, sim, mas qual é o propósito de mudança que se experimentará dentro deste lugar? Em o nome de Jesus. Já conheço essa igreja aqui já há um bom tempo. Por que ela está nesse número aí de pessoas? Tem um motivo. Outra situação. Quantas mil pessoas já sentaram nesse lugar e aqui não pisam mais? Por que aconteceu? Incompatibilidade de palavra? Incompatibilidade de doutrina? Não gostamos da pastora Ananir? Não gostamos do... Que é isso, amados? Se o primeiro encontro que a gente tem, tudo existe essa afinidade, né? Assim, né? Pegando a Rafa aqui. A Rafa, você olha, ela transmite uma meiguice que é ímpar. Ela precisa fazer alguma coisa? Não. Só olhar para você e dar um sorriso. Então, quem é que, pela condição social, não vai se sentir bem nesse lugar? Hein? Mas aí tem que ter algo a mais, para que não se perca o que estão aqui. E que se recupere ou traga muito mais daqueles que devem chegar aqui em o nome do Senhor.
Então vocês vão mudar o discurso agora dizendo, venha e morra pela causa de Cristo? É claro que não. Mas assim que a pessoa chegar aqui, falar, nós temos um comprometimento com Jesus, sim. E já que você aceitou Ele como teu único e suficiente Salvador, agora você tem que saber qual é o motivo, qual é a razão por que você está aqui. E então eles não serão enganados, mas crescerão no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Então isto é fundamental. Quantas pessoas aqui falam em línguas estranhas, são batizadas com o Espírito Santo? Então o que tem que fazer? Tem que fazer reuniões específicas que se chame o batismo com o Espírito Santo para as pessoas. Porque a palavra fala, se eu falo em línguas estranhas, meu vizinho fala, outro vizinho fala e outro vizinho fala, todos nós somos edificados singularmente. Mas quando todos estão cheios do poder do Senhor, a igreja pega fogo. Agora me lembrei de uma anedota, né? Que acontece, diz que um dia tal, a igreja pegou fogo e tal, chegou os bombeiros e tudo e tal, aí o pastor chegou para o vizinho, né, falou assim, é você aqui? Ele falou, é a primeira vez que eu estou vendo a igreja pegar fogo. É mais ou menos por aí, né? Quando que as pessoas virão aqui? Quando a igreja pegar fogo. E o que você está empenhando? O que você está apresentando para que esta igreja venha pegar fogo? Amém? Então, assim, abri algumas janelas aí, né? Não vou conseguir fechar mais nenhuma, pelo horário que eu já extrapolei aqui, e já há um bom tempo, mas que se chama esta atenção. Então, né, pegando pelo princípio daquele que era o líder de vocês e que o Senhor assim aprove jubilar. Havia uma questão de honra, de afinidade. E eu sei que o preço que ele pagou não é para ficar no que está, mas é para levar realmente a um estágio diferente, daquele que ele passou como atitude de legado. E isto cabe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Espero eu não ter sido arrogante, espero não ter sido, né, meio que estúpido aqui com vocês, também não prolixo para que você possa ter entendido os pedacinhos de mensagem que eu coloquei, mas que há uma necessidade de mudança. Há uma necessidade de mudança para que os céus se descortinem em o nome de Jesus. Não sei se vocês estão atentos às palavras proféticas que estão vindo em relação aos acontecimentos futuros da igreja. Para alguns líderes, nós já estamos vivendo na grande tribulação. Para alguns líderes. Nós não vemos ainda evidências no sentido prático de que aquilo que é descrito em Apocalipse assim se manifeste. Mas pelo menos para uma meia dúzia que eu conheço, alguns deles até morreram já, eles diziam, abril começa a grande tribulação no mundo. Não tenho provas para afirmar isso ou não. Só que outras situações também já estão dizendo assim, coloque a barba de molho que a coisa vai se cumprir. Ou você vai para a palavra, você crê no Senhor e fique atento aos sinais, ou de repente Jesus Cristo vem e você fique vendo a ver navios, que não é o propósito da igreja. Por quê? Porque se a igreja está aberta e tem pessoas aqui alinhadas para levar o conhecimento até você, é para que todos nós venhamos subir aos céus com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de ficar aqui e fazer muitas outras coisas mais, mas tenho que, em obediência, respeitar o momento, respeitar o tempo, em nome de Jesus, e fica ali, tá, os livros, para que dentro destas mensagens você possa aplicar em nome de Jesus, porque são chaves que mudam a história. Aqui tem a Rose que anda conosco, e a Rose pode atestar de vários testemunhos que ela já ouviu e de outras pessoas do que o Senhor tem feito sobre estas chaves que o Senhor colocou às nossas mãos para aplicar como ensinamento à igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, que a graça esteja abundante, não sei para quem eu devolvo, em nome de Jesus. Mas vamos colocar de pé?
para que pelo menos um selo venha sobre as nossas vidas. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra. E se eu precisava, Senhor, de um start, eu quero agora que isto seja ativado e que o Espírito Santo traga um incômodo ao meu coração, para que o projeto dos céus em relação à minha vida possa ser desenvolvido e eu seja um cooperador do teu reino, em o nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito traga a revelação necessária ao meu coração e à minha vida, e que eu seja um cooperador com esta obra, para que em Cristo Jesus nós sejamos mais do que vencedores, porque esta é a tua palavra, esta é a tua promessa, em o nome de Jesus. Amém.